Boa noite, primeiramente. Estou muito feliz que vocês estejam aqui comigo. A gente vai passar um conteúdo muito bacana, muito gostoso, que é importante, né? Alguns pontos importantes para vocês estruturarem os estudos de vocês quando vocês estiverem construindo um personagem. Porque eu acho que é uma grande dificuldade o ator seguir, ter um norte. Às vezes, quando a gente está dentro de um processo, a gente conta muito com a nossa intuição, né? A gente conta muito que a direção vai falar do jeito que a gente precisa seguir, mas a gente não pode só contar com a intuição, a gente tem que ter técnica, tem que ter estrutura no nosso trabalho, né? Então, eu vou apresentar a tela aqui. Deixa eu só começar a apresentar. Eu vou colocar o temazinho da nossa aula. Vamos lá. Todo mundo tá vendo, né? Show. Vai aparecer por aí. De vez em quando eu vou estar olhando para cá, gente, porque eu tô com o notebook, tá? O celular tá na minha câmera e eu vou ficar olhando pro notebook. Não estranhe isso. Então, vamos lá. Aprenda como estruturar seus estudos na criação de um personagem. Eu desenvolvi 3 pontos importantes aqui para vocês trabalharem, que eu acho que são os pilares da interpretação, os pilares de quando você tem que criar um personagem, né? E estudar para algum projeto, que é o estudo de texto, o estudo de cena e o estudo de personagem. Eu gosto de dividir dessa forma porque funciona melhor na minha cabeça, na hora que eu tenho que estudar. E eu vou passar alguns pontos importantes que eu acho que são, assim, os principais. Claro que existem outros. Pô, se a gente fosse parar aqui para estudar, a gente ficaria horas estudando cada um desses tópicos. Mas eu separei 3 pontos dentro de cada tópico para a gente trabalhar um pouquinho, que eu acho que são os mais importantes para a gente ter um trabalho bem estruturado. Então, falando sobre o primeiro, que é o estudo de texto, existe um exercício que eu costumo passar para os meus alunos, que é o exercício das 5 colunas. É um exercício que eu aprendi com o meu professor, o Hamilton, e funciona muito para mim quando eu estou estudando um texto, porque a gente consegue tirar muita informação que vai ser útil depois para o nosso personagem, para a gente entender o que está acontecendo nas situações, né? Enfim. Então, o exercício das 5 colunas, basicamente é esse que está aqui na tela, que você vai fazer uma leitura do texto. Primeiro, assim, faz uma leitura neutra, faz uma leitura completa do texto para você entender como que funciona a história. Aprendi a estudar sobre texto com a Reis. Ai, que legal, Ana, que bom. A Reis é uma atriz espetacular e ela usa técnicas que eu ensino, né, que são muito base da minha estrutura da minha estrutura de ensino. E, enfim, voltando aqui para as 5 colunas. Você faz uma leitura, uma primeira leitura do texto para você entender a história, entender no geral ali como que vai desenvolver esse projeto. E na sua segunda leitura, porque a gente nunca pode ler só uma vez o texto que a gente está fazendo, seja do teatro, audiovisual, filme, série, enfim. Na sua segunda leitura, pega um caderno, ele coloca 5 colunas assim, faz 4 linhas ali para colunas e escreve em uma coluna tudo que os outros falam do seu personagem, na outra, tudo que o seu personagem fala dos outros, na terceira, tudo que o seu personagem fala sobre si mesmo, na quarta, tudo que o autor fala do seu personagem, e na quinta, tudo que o autor fala que o seu personagem faz em cada cena. Essas 5 coisas, elas servem para a gente se atentar a coisas que, às vezes, numa leitura fria, numa leitura mais geral, a gente não se atentaria. E, às vezes, você, por exemplo, captando uma coisa que o seu personagem fala dos outros, você já consegue identificar algum traço ali de personalidade dele, você já consegue identificar as relações que ele tem, como que ele trata as pessoas, ou tudo que outros personagens falam do seu. Você já consegue também captar muita coisa, assim, né? Quando você divide as colunas e bota no papel o que você está estudando. É realmente um exercício que faz com que vocês entendam relações, entendam o porquê que o personagem está fazendo alguma coisa, o que cada um acha do outro ali na história, o que o autor fala sobre o seu personagem, porque isso também vai ajudar você, de repente, construir o seu super objetivo, né? Então,
tudo isso vai fazer com que você tenha um olhar mais atento. É uma leitura que vai ser mais atenta. Você não vai ler corridão. Você vai ter que ler prestando atenção se tem alguma das colunas ali que você pode anotar. E aí, nesse momento, você vai conseguir captar bastante coisa. A segunda parte é o entendimento da história, né? Então, quais são os objetivos que o texto tem? Que mensagem que ele quer passar? Porque a história nunca é só puro entretenimento. Até a comédia mais pastelão, às vezes, tá passando uma mensagem ali, tá passando uma crítica, né? Na verdade, comédia normalmente faz muita crítica, né? Através do riso, através da parte cômica, a gente acaba vendo muita crítica na comédia. Então, qual que é a mensagem que essa obra quer passar? Qual a estrutura da narrativa? Como que são os arcos dramáticos? Qual que é o ponto de virada que o texto vai ter? E não só lá no final, mas quais mini pontos de virada o texto pode ter que causa uma surpresa no espectador, né? Então, qual o super objetivo também, que é extremamente importante? Qual o super objetivo do seu personagem quando você está estudando? Para quem não sabe, o superobjetivo é o que ele quer conquistar ao longo de todo o texto. Pode ser o filme, uma série, o que ele quer conquistar. Você vai descobrir isso a partir desse estudo aprofundado do personagem também, entender o arco dele, entender qual que é o propósito dele na história. E a terceira coisa é o entendimento da personagem. Que circunstâncias que seu personagem vive? Como que é a vida dele, né? Quais são suas relações? Na história vai ter pai, mãe, namorado, namorada, irmão, irmã. E como que são essas relações? São boas ou não são? Ou tem conflitos, tem atritos? Você precisa entender como que que o personagem que você vai interpretar se relaciona com cada pessoa. O que você pode descobrir da sua personalidade e como que o seu passado influencia como ela é hoje. Então, a partir do que você está vendo hoje na história, do que está no texto, como que você pode identificar coisas que aconteceram no passado do seu personagem? Porque o ator, ele não tem que só viver o momento presente da vida do personagem. Para ele ter um presente, ele tem que ter um porquê. Para ele ter um porquê, ele tem que ter um passado. A gente tem que entender quais foram os traumas de infância desse personagem, o porquê que ele age assim atualmente, por que ele age dessa forma, porque se ele for um personagem ruim, por que ele é ruim? A gente tem que dar uma justificativa, porque se a gente não justifica o porquê que seu personagem é de certa forma, a gente não consegue interpretar ele. Eu costumo falar muito sobre personagens vilões, né? Por que a gente vê atores fantásticos aí, brilhantes, interpretando personagens vilões? Você pensa, pô, como é que esse ator conseguiu se conectar? A Adriana Esteves, né, de Carminha, que é um grande símbolo aqui brasileiro. Como que ela conseguiu interpretar a Carminha com tanta verdade? Porque ela, de alguma forma, conseguiu justificar todas as ações dela com o passado. Ela, na construção dela, claro que eu não sei a fundo como que foi a construção da Carminha, mas ela conseguiu justificar cada ponto, cada traço de personalidade dela, para ela conseguir interpretar de forma, pô, maravilhosa, como todo mundo já viu, né? Deixa eu ver o que a Luana falou. O melhor de estudar sobre o personagem é você entrar no mundinho só dele para entender o texto. Exatamente. Então, todo esse estudo de texto é muito importante para você dar uma base mesmo para o seu personagem, uma estrutura. Então, você precisa entender quais são as narrativas, o que está acontecendo, quais são as relações, estudar mesmo a fundo o texto, para você ter um trabalho mais sólido, sabe? Eu sinto que falta isso, falta a gente estudar mais. Quanto mais o autor estudar, melhor vai ser o trabalho. Quanto mais se jogar, melhor vai ser o trabalho. Então, a gente passa agora para o nosso próximo tópico, que é estudo de cena. Cadê? Vamos lá, estudo de cena. O objetivo de cena é algo que, bom, a gente sempre vê assim nos cursos de teatro, né? O objetivo de cena é algo mais comum, vem lá desde Stanislavski que estudava isso. Então, mas o que é exatamente esse objetivo de cena? Quando você vai estudar uma cena isolada,
o objetivo de cena ele serve para você lutar por ele até o final da cena, com um outro personagem. A gente sempre foca em um. Caso a cena tenha mais personagens, né? Tenta focar em um personagem para você ter o objetivo de cena. Se a cena é em dupla, ótimo. Então, você precisa fazer algo que mude o outro. Então, personagem A e personagem B. O que o personagem A quer do personagem B? Fazer você. Aqui tem alguns exemplos, né? Fazer você me amar, fazer você me respeitar, fazer você me valorizar, fazer você estar errado para eu estar certa, fazer você me querer de volta, fazer você me perdoar. E tem que ser coisas muito fortes, muito viscerais. Quanto mais visceral for, quanto mais do fundo da alma do personagem for, mais eficaz vai ser. E você precisa. Não tinha que aparecer. Desculpa, gente, meu cachorro. Você precisa. Acontece, né? Acontece. Você precisa pegar o seu objetivo de cena e lutar por ele até o fim da cena. Então, se é fazer você me amar, mesmo que a cena seja de briga, tá, gente? Você tem que ter isso em mente e fazer alguns exercícios para que você se conecte com esse objetivo de cena, se conecte com o parceiro, né, com a outra pessoa e consiga ter mais vínculo ali, né? Ter mais para estar lutando mesmo por aquilo. Então, existem diversos exercícios que vocês podem fazer. Um que eu sugiro, assim, é você ter uma substituição. A substituição, para quem não sabe, você é basicamente assim. A gente vai fazer meio que uma personalização, né? Você pega uma pessoa da sua vida pessoal que é muito próxima a você. É importante que seja assim, pai, mãe, irmão, irmã, pessoas assim muito, muito namorado, namorada atual de preferência, pessoas muito próximas. Posso fazer com meu chefe, posso fazer com um amigo, pode, mas eu acho que de repente não vai ter um vínculo tão forte para você usar de substituição. Quanto mais visceral for, melhor vai ser. Então, um exercício que eu faço muito em aula, né? Você tá com a dupla, eles se olhando um de frente para o outro, e você, a partir do seu objetivo de cena, você pensa em uma pessoa da qual você já quis a mesma coisa, né? Então, você vai fazer você me amar. Ah, vou escolher então minha mãe. Então, teve algum momento que você se sentiu desamado pela sua mãe? Sempre tem, né? As relações com nossos pais são muito intensas. E não julguem, gente. Tipo assim, a gente é desamado, a gente é desrespeitado, a gente é desvalorizado por pessoas muito próximas da nossa vida. E você tem que aprender a reconhecer, sabe? Então, pega a sua substituição e fala com ela. Fala tudo que você nunca falou antes. Que é uma coisa que esse exercício do objetivo de cena é muito mais a vibe assim, da Marina Higueira, né? Que aplica a Ivana Chubb. Que é você usar algo, falar coisas para te empoderar. Porque você não vai usar uma memória, você não vai pegar na memória lá e ficar imaginando um dia que você se sentiu desamada. Não, você vai falar coisas que você nunca disse, né, basicamente. Então, usa isso para te empoderar. Você pode fazer isso em dupla com seu parceiro de cena, caso você possa. Ou, se você não tiver como ensaiar, enfim, às vezes no audiovisual a gente não tem tanto tempo, fica reservado, assim, um cantinho. Imagina, tenta falar com essa pessoa na sua cabeça, ou se você puder em voz alta, né? Então, é um exercício que eu faço muito. E, enfim, já falei muito do objetivo de cena, mas seja visceral, escolha um objetivo forte, porque quanto mais forte for, do fundo da alma, assim, o personagem, melhor vai ser, mais eficaz vai ser. E aí, as circunstâncias. É muito comum, eu faço muito exercício de cena com os meus alunos, e eu vou lá fazer uma cena, acaba a cena, eu pergunto, tá, mas que dia da semana é? Que horário que é? Você estava onde? Estava no trabalho? Não estava? Estava de folga? E a pessoa não responde, porque assim, não criou. Tem que criar, gente. Se você pega uma cena lá no meio do roteiro, que está de paraquedas, não tem de onde veio, para onde vai, você tem que criar enquanto ator. Então, as circunstâncias, claro que tudo fazendo sentido do que está acontecendo ali na história. Tudo que você for criar tem que fazer sentido. Então, da onde você está vindo, para onde você vai depois, qual que é a relação que os dois personagens têm ali em cena,
né? Em que momento da vida que vocês estão? Quais são os obstáculos que vocês vão ter ali? Obstáculos e medos, eu gosto muito de associar o objetivo de cena. Então, quais são os obstáculos para você atingir esse objetivo e quais são os seus medos também? São duas coisas assim, muito bacanas de você anotar, né? Escrever e também trabalhar isso. Então, você tem que entender as circunstâncias. Pô, tá quente, não tá? Né? Tá de noite, tá de dia? A gente precisa saber, você precisa saber, precisa se situar. Também vai dar mais vida porque você está fazendo ali no momento. E a substituição, que é o que apoia o objetivo de cena, que eu já comentei aqui. Então, qual pessoa eu poderia substituir relacionando com a minha vida pessoal, pensando no mesmo objetivo de cena. E a partir disso, você faz o exercício e cria essa conexão aí com o objetivo, porque quando você está conectado, você luta para ter aquele objetivo. Você luta para conseguir ele de todas as formas possíveis. Então, é basicamente isso. E vamos para o terceiro tópico, que é o estudo de personagem, que também é super. Porque normalmente a gente tem muita liberdade para criar, muita liberdade para fazer laboratório, que é muito legal. Então, a primeira coisa, passado da personagem, essencial, já comentei aqui um pouco. Então, a partir do entendimento que você tem da personagem, quando você fez o estudo de texto, nesse momento você precisa criar tudo que não está escrito no roteiro. Tem que fazer sentido para o personagem, tem que fazer sentido com a obra, mas você precisa criar passado, circunstância, estilo de vida, vai lá na infância do personagem, entende como que foi essa vida, se foi difícil, se não foi, se a pessoa foi rica, foi pobre, o que aconteceu, se aconteceu um trauma, né? E a gente relaciona também com o perfil psicológico, porque o que acontece no passado faz com que a gente entenda o perfil psicológico e por que o personagem age de certa forma no presente da história. Então, como que tudo que aconteceu até hoje na vida do personagem reflete em como ela é atualmente. No seu jeito de ser, energia, relacionamento com os outros, justificativa das suas ações. Então, todo esse estudo de passado vai ser importante para você entender esse perfil psicológico e como que você vai agir hoje em dia, né? Só que não adianta nada você só pensar com cabeça. Você só desenvolver tudo na sua cabeça. Ah, meu personagem foi assim, assim, sabe, por causa disso, por causa daquilo. Ah, meu personagem, a cor preferida é vermelho, comida preferida é japonês e adora viajar. Tá. Não adianta nada só anotar no signo, não adianta, gente. Não adianta anotar. É preferível. É legal você ter um caderno, acho importante você ter um caderninho ali para anotar coisas do seu personagem. Mas se você só anotar, você não se conecta. Você precisa se conectar sensorialmente. E para fazer isso, você vai pegar essas coisas que você foi criando e fazer um exercício de imaginação, basicamente. Você vai sentar a bunda no sofá, vai fechar os olhos e se o seu personagem tem alguma memória de infância que você pode, sei lá, fruta preferida é morango, adora morango leite condensado. Por quê? Porque a avó desse personagem, quando ele ficou com a avó, porque os pais viajaram no final de semana, cortou um moranguinho e colocou leite condensado. Foi a primeira vez que aquela criança comeu aquilo. Senta e imagina tudo, toda essa situação. Você indo para casa da sua avó, a sua avó te recebendo, sua avó cortando um moranguinho, colocando leite condensado, e você comendo pela primeira vez aquilo, como que era a casa da sua avó, como que era o cheiro daquele lugar, como que era o gosto, como é que foi essa sensação. Senta mesmo e imagina, como se estivesse passando um filminho na sua cabeça. É claro que eu estou dando um exemplo aqui, né? Mas para você se conectar com tudo isso que você está criando, você precisa fazer esses exercícios sensoriais. É importante para várias coisas, assim. Claro que você não vai criar a vida inteira do personagem, senão a gente não vive. Mas é importante, pelo menos alguns momentos que vão fazer sentido com a sua história, você realmente pare 5 minutos e imagine sensorialmente. E claro que junto com isso existe um laboratório que é importante você fazer coisas, né? Se o seu personagem cozinha,
vai para a cozinha ou começa a estudar, ver alguns vídeos na internet de técnicas de culinária, pratica, estuda, né? Seu personagem pratica algum esporte, faz corrida, vai correr na praça, vai correr num parque, experimenta, vivencia o que o seu personagem vivenciou. Quanto mais exercícios vocês fizerem assim, mais conectados vocês estarão. É. Então, gente, esses foram aqui os tópicos que eu escolhi para a gente abordar hoje. As coisas que eu acho que são mais importantes para a gente estruturar um trabalho bem feito de personagem. E claro que tem muita coisa para a gente falar, muito exercício para trabalhar, mas a gente está querendo, com a GOL, fazer algumas aulas com frequência, né? Algumas aulas aqui. Então, fiquem ligados no grupo, fiquem ligados no Instagram, que a gente vai estar sempre. Oi? Esse eu vou deixar. A gente vai estar sempre divulgando esses aulões que a gente vai ter, enfim. E eu queria abrir também aqui para algumas perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta, deixa eu só finalizar aqui. Então, eu queria abrir algumas perguntas para vocês, quem quiser, né? Quem quiser perguntar alguma coisa, enfim. Temos algo? Não? Rafa, Fala aqui. oi. Mais uma vez, um prazer estar com você. Eu aprendo muito e eu acho que a gente está sempre em evolução, né? A gente está sempre aprendendo. E eu vou ser bem sincero para você, depois de comecei a assistir suas aulas e agora também aqui com vocês, tem me enriquecido muito como ator, sabe? Eu tenho aprendido cada vez mais esses detalhezinhos da técnica, da questão da história, que a gente vê muito naquela coisa crua. Ah, faz um monólogo. Você faz um monólogo, não sabe nem quem é o personagem, você acaba fazendo acaba decorando o texto e às vezes você acaba confundindo aquela emoção de que você quer passar, né? Então, assim, os estudos que eu tenho feito, até mesmo para mandar self-tapes, essas coisas todas, mandar para teste e tudo mais, eu tenho pego essas técnicas de estudar. Não é só um monólogo. Quem é o personagem? De onde ele veio? Qual o motivo? Né? Me pediram agora para fazer o monólogo da Lira dos 20 anos, que ela tem uma música do Belchior e tudo mais, eu fui começar a estudar. O texto é de uma pessoa que acabou de ser torturada, e eu não sabia disso. Caramba. Eu não sabia disso, que é um texto que começa falando que não sei o quê, que do nada os policiais entraram, você estava ali numa manifestação, tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Sim. Aí, e assim, eu não sabia, eu peguei o texto, mandaram para mim poder decorar e tudo mais, falei, caramba, mas eu já tinha feito esse texto há muito tempo no teatro, e só que hoje eu entendo a questão assim, cara, vou estudar para saber da onde vem esse texto, porque você pegar um monólogo de um filme, de uma peça, de onde seja, você acaba só decorando e não passando muito a questão do. Só um segundo que o Ravi está me perturbando aqui. Entra, Ravi. Tá aí na porta. Vai entrar. E você acaba não sabendo muito a intenção, né? Da onde ele vem, por que ele está ali, qual o objetivo da cena, qual o objetivo da emoção tal, se nesse momento cabe a emoção ou se você vai acabar lendo ou decorando uma coisa muito fria, decorar por decorar, e você acaba não passando isso no seu olhar e na sua interpretação. Então, assim, gratidão sempre, eu tenho aprendido muito, 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 muito com vocês, com a Lô, né? E, assim, eu estou muito feliz mesmo. Obrigado. Que bom. Nossa, fica até sem graça aqui. Fica nada, depois eu faço Pix. Muito, muito obrigada. Eu fico feliz que você esteja aprendendo. E, cara, você está Muito, evoluindo muito nossa. também. Está evoluindo demais. Obrigado. Obrigada. Mais alguém quer dar um elogio? No Ah, grupo teremos o Pix, tá? Para vocês fazerem. gente, então é isso. Assim, amei estar nesse tempinho aqui com vocês. Espero que esteja agregando o trabalho de vocês cada vez mais. E, como eu falei, a gente vai estar sempre produzindo muito conteúdo bacana. No Instagram da Gol, se vocês quiserem seguir, a gente está sempre postando dica, muita dica, assim, tanto para atores iniciantes, tanto quanto para atores que estão já no mercado, já estão fazendo coisas. Tem para todo mundo. E é muito voltado para autoprodução. Então, quem quiser seguir, igual audiovisual, né, no Instagram, a gente está no TikTok também. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por estarem aqui com a gente essa noite. E aguardem as próximas, que teremos outros temas aí pela frente. Muito feliz, Obrigada, ansioso gente. para a próxima. Gente, obrigado.
Beijão. Tchau, Beijo, tchau, tchau. tchau.